Meus irmãos, boa noite. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo Rota 66, falando sobre os livros da Bíblia, de uma forma bem panorâmica, trazendo informações que nos ajudarão a entender e, posteriormente, ao lermos o livro, compreender um pouco mais aquilo que os seus autores queriam para nós. Na semana passada, nós falamos sobre 1ª e 2ª de Pedro, na perspectiva do autor. Falamos muito de Pedro, a importância dele, do ministério, da igreja, sobretudo em Jerusalém, a importância das suas cartas, todo o aprendizado dele que ele teve diretamente com Cristo, que pôde transmitir através das suas epístolas, as experiências de vida também. E hoje nós vamos continuar agora enfatizando não mais o autor, mas falando um pouco mais das cartas de Pedro, tanto a primeira quanto a segunda. Nós falaremos primeiramente as informações a respeito da primeira e, na sequência, nós continuaremos falando sobre a segunda carta de Pedro. Então, nós vamos dar início aqui sobre 1ª de Pedro. A data que nós marcamos para essa carta é entre o ano 62 e 68 depois de Cristo. Nós estamos falando aqui de um período, né, que está dentro daquele período que já está em evidência a perseguição da igreja, e Pedro então escreve essa carta bem próxima desse momento. Essa data também ela está entre a primeira e a segunda prisão do apóstolo Paulo. Você se lembra? Nós falamos muitas vezes que ele esteve preso, conforme Atos 28, ali foi a sua primeira prisão. Depois desse período, ele foi solto e ele empreendeu uma quarta viagem missionária. E neste período, entre essa primeira e segunda prisão, é que provavelmente o apóstolo Pedro tem escrito, portanto, a sua carta. Nós falamos isso nesse instante. Qual o local, então, que Pedro escreveu essa carta? Capítulo 5 da primeira carta, versículo 13, diz o seguinte: aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda como igualmente meu filho Marcos. Pedro, ele usa uma linguagem simbólica para falar da cidade de onde ele se encontra. E ele então usa o termo Babilônia. Esse termo, na verdade, é um termo que representa Roma. Você vai perceber que Roma é a grande empreendedora dessa perseguição contra a igreja, a partir de 64, especialmente, né, a partir de Nero. E a Babilônia, desde a história do Antigo Testamento, ela é conhecida e ela é tomada como sinônimo de perseguição, de se voltar contra Deus, contra o seu povo, a semelhança do povo babilônico do Antigo Testamento. Então, aqui Pedro usa essa linguagem simbólica, como eu já disse, para dizer que ele se encontrava na cidade de Roma. A quem Pedro escreveu essa primeira carta? Está muito claro aí no capítulo 1, versículo 1, que é o texto de saudação da carta, quando diz que ele escreveu para cristãos gentios em perseguição. Olha o que ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eu vou saltar aqui uma frase para a gente poder ir para o mapa, depois nós voltamos aqui, para você perceber aí, olha, a região que Pedro está escrevendo, para os crentes que estão nesses locais: Bitínia, Galácia, Ponto, Capadócia e Ásia. Para esses irmãos aí é que Pedro escreve. Qual é o propósito? Nós voltamos aqui então, e no capítulo 5, versículo 12 da primeira carta, ele escreve para mostrar a respeito da graça de Deus em tempo de sofrimento. Então, toda a carta ela vai girar em torno desse tema do sofrimento, e Pedro então fala da graça de Deus neste momento. Olha o que ele diz: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo
resumidamente, então diz o propósito, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Então ele diz: eu vou exortar, eu vou testificar a respeito da graça de Deus. Em outras palavras, Pedro escreve para mostrar aos crentes perseguidos, gentios perseguidos daquela região, que a graça de Deus era suficiente para que eles pudessem enfrentar estes momentos difíceis. Nós vamos saltar o mapa que nós acabamos de mostrar da região e vamos dar sequência à primeira carta. Quais os temas dessa primeira carta? Nós temos alguns. Primeiro, cristãos são herdeiros das promessas do Antigo Testamento. Quando Pedro escreve a respeito disso, ele está querendo fazer uma ligação entre o Antigo e o Novo Testamento, dizendo que agora os que creram em Cristo Jesus, no tempo do Novo Testamento, eles são herdeiros daquilo que o próprio Deus tinha prometido no Antigo Testamento. Qual o outro propósito? Ele vai tratar sobre como enfrentar dificuldades à luz do retorno de Cristo. É como se Pedro dissesse o seguinte: olha, o sofrimento existe, ele acontece, vocês estão passando por eles, mas não se preocupem, porque Cristo um dia voltará e ele levará para si a sua igreja. E essa igreja, na presença de Cristo, eternamente estará livre de toda e qualquer perseguição. E aí o Pedro, ele mesmo vai lembrar que ele foi espancado, ameaçado, punido e preso por causa do Evangelho de Cristo. Nós vimos isso na semana passada, quando falamos a respeito dele, e vimos que ele sofreu também por causa do Evangelho. E o seu exemplo, bem como o exemplo de Cristo, é a marca principal desta carta. Mas veja bem, irmãos, Pedro, apesar de falar dele próprio, ele tem o objetivo, mostrar que o exemplo maior de sofrimento e perseguição foi o próprio Cristo. Ele foi perseguido, ele foi preso, morto e crucificado, e aí que está a grande diferença. Ele passou por tudo isso sem pecado algum. Esses são os temas da carta. Quem são os personagens dessa primeira carta? O próprio Pedro, que é o autor da epístola, bem como ele cita também nessa carta Silas, que nós já falamos também anteriormente no outro vídeo. Ele é o mesmo Silvano, que foi missionário com Paulo. Então, na verdade, Pedro está dizendo que ele é coautor dessa epístola juntamente com ele. E ele também cita Marcos, que era um grande líder da igreja. E você pergunta, quem é este Marcos? Exatamente, é o evangelista Marcos, aquele que escreveu o terceiro evangelho. Ele era um líder da igreja e ele escreve o seu evangelho, interessante isso, o terceiro evangelho, o evangelho de Marcos, desse líder da igreja, foi feito todo ele baseado no testemunho do próprio apóstolo Pedro. Então havia uma relação muito grande entre Pedro e Marcos ao escrever esta carta, esta epístola. Pois bem, qual é o conteúdo, qual é o ensino de Pedro nessa primeira carta? Nós vamos ver então que ele fala sobre o sofrimento, nós já falamos a respeito disso. Ele vai tratar da cristologia, né, sobretudo da graça de Cristo no tempo da perseguição. Ele vai lembrar ainda nessa carta dos dons espirituais. Ele traz orientação aos líderes da igreja, como deveriam se portar e cuidar da igreja nesse tempo de sofrimento. E ele também trata do assunto da família. Tudo isso está como conteúdo da primeira carta de Pedro. Continuando,
Primeira de Pedro, ela foi aceita no cânon sagrado, sem muita dificuldade, né? Na verdade, ela foi amplamente aceita e ela provavelmente foi citada por Clemente, por Barnabé e por Hermas, né? São prováveis citações, mas claramente a primeira carta de Pedro ela é citada por Policarpo. E nós então chegamos na parte final, quando nós vamos falar um pouco sobre o esboço desta carta dos 5 capítulos. Capítulo 1, ele vai tratar do tema da salvação. Capítulo 2, Pedro trata sobre a santificação. Capítulo 3, ele vai tratar da submissão dos crentes ao Senhor Jesus. Capítulo 4, ele vai tratar do sofrimento da igreja. E no capítulo 5, ele trata sobre o serviço que a igreja precisa prestar ao Senhor, mesmo vivendo um momento difícil como eles estavam vivendo, mas eles precisariam perseverar no serviço e no trabalho da causa de Cristo. Então, essas são as informações que nós temos a respeito da primeira carta de Pedro. E nós, então, imediatamente passamos para a segunda carta de Pedro. E vamos começar pelo seu autor. Quem é o autor? A gente poderia simplesmente dizer, foi Pedro. Bem, mas não foi tão simples como foi a primeira carta. Essa segunda carta de Pedro, ela sofreu uma forte resistência para a sua aceitação no cânon sagrado. Nós temos pelo menos 3 motivos para essa maior dificuldade. Os comentaristas dizem, então, que o grego usado por Pedro nessa segunda carta era um pouco mais pobre do que a primeira carta. Tem uma outra resistência ainda, que os comentaristas dizem que estudiosos, né, comentaristas da Bíblia, de modo geral, usaram pouco a carta ou a segunda carta de Pedro. E, por fim, ela também sofreu uma grande resistência, porque ela foi uma das últimas cartas a ser aceita no Novo Testamento. Você se lembra que nós tratamos da carta de Tiago? A carta de Tiago também teve uma forte resistência, especialmente porque, mal interpretada, parecia ser contraditória ao ensinamento de Paulo. Nós vimos que, posteriormente, Tiago foi amplamente aceito, citado por muitos pregadores e pensadores cristãos. A segunda carta de Pedro, ela também tem essa característica e, portanto, foi uma das últimas a ser aceita no Novo Testamento. Então, quais seriam, então, as evidências que nós temos para afirmar que foi o próprio apóstolo Pedro? Nós temos evidências internas, bíblicas, que nos falam a respeito disso. Então, qual é a evidência bíblica? Nós vamos passar agora a citar alguns textos e você acompanhe o raciocínio, por favor. Primeira coisa, primeira evidência, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 14 e 15, Pedro diz assim, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, uma linguagem figurada aqui para dizer que estava próximo de morrer. Ele então diz o seguinte, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Olha que interessante. Quando você pega esse texto, Pedro está dizendo, olha, eu estou pronto a deixar esse tabernáculo, ou seja, está próximo o dia da minha morte, como o Senhor Jesus Cristo me revelou. E você pergunta, quando foi isso? Nós temos o texto de João, capítulo 21, versículos 18 a 19. O texto diz assim, em verdade te digo, Jesus falando para Pedro, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres.
disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou para Pedro: segue-me. O texto anterior, Pedro está dizendo: olha, eu estou próximo de morrer, como o próprio Senhor Jesus me revelou. E lá em João, ele diz que Jesus disse para Pedro exatamente isso, para que ele pudesse entender com que tipo de morte ele haveria de glorificar a Deus. Provavelmente Pedro, ele foi crucificado, e a ideia aqui de que ele não poderia cingir a si mesmo é a ideia de que alguém então teria que o colocar, né, ali na cruz para morrer. Então, essa é uma evidência claríssima de que o Pedro, autor da segunda carta, é exatamente o Pedro apóstolo, aquele para quem Jesus falou a respeito de sua morte. Temos uma outra evidência. Capítulo 3 da segunda carta de Pedro, versículo 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Então, veja, se havia uma segunda epístola, é porque ele está dizendo que tinha escrito a primeira. Você se lembra, dissemos agora há pouco, que a primeira carta não teve nenhuma dificuldade em ser reconhecida como escrita por Pedro, então, automaticamente, conforme esse texto, esta segunda também, ela é facilmente atribuída ao apóstolo Pedro. A terceira evidência está no capítulo 1, versículos 16 a 18 da segunda carta de Pedro. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos, o quê? Fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E ele então termina dizendo: ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Eu quero voltar aqui apenas para destacar que ele diz que eles, ele está falando dele, mais alguém, fomos testemunhas oculares. De quê? Ele agora completa o versículo. Ouvimos a voz vinda do céu dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ouviram isso quando estava com ele no Monte Santo. E claramente o texto da transfiguração é o texto que mostra e fala a respeito de Pedro naquele episódio, quando ele pôde contemplar aquela glória de Cristo no alto daquele monte. Então, essa é uma terceira evidência bíblica do próprio texto de Pedro falando a respeito da sua autoria. Quem são os destinatários? Veja bem, se ele, capítulo 3, versículo 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Isso então nos remete ao fato de que os mesmos destinatários. Quem são? Aqueles que nós falamos atrás, do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, daquelas províncias romanas que ficavam ao norte da Ásia Menor, na atual Turquia asiática. Do mesmo lugar, ou para os mesmos crentes, porque a carta tinha os mesmos destinatários. Qual o propósito de Pedro ao escrever esta segunda carta? Alertar sobre os falsos mestres. No capítulo 2 da segunda carta, ele diz, versículo 1, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas. Veja bem, irmãos, ele está fazendo uma referência ao Antigo Testamento. Falsos profetas que surgiram. Assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então ele está lembrando dos falsos mestres que traria
ou que trariam, perdão, para dentro da própria igreja, heresias destruidoras, provocando, portanto, destruição no meio da igreja de Cristo. Ele também vai tratar de uma vida de santidade sob a perspectiva da volta de Cristo. Perceba que ele mantém um pouco desse assunto, tanto na primeira, como nós já falamos, como agora, a respeito da volta de Cristo e como os crentes devem se portar numa vida santa, aguardando este momento. A data dessa carta, entre 65 e 68. Você vai perceber que a outra nós dissemos ser entre 62 e 68, uma margem um pouco maior, mas certamente essa, por ser a segunda carta, nós então reduzimos o tempo e datamos então entre 65 e 68 depois de Cristo. Qual é o local? Roma, aquela Babilônia, né, que ele ilustra lá atrás para falar que ele estava na cidade que estava empreendendo forte perseguição, que era a cidade de Roma. Resumimos então essa carta em duas palavras. A primeira palavra, consolar a igreja, mas ao mesmo tempo adverti-los a respeito da volta de Cristo e como eles deveriam se portar até este último dia. Os personagens da carta, nós temos aqui Pedro, que é o autor, como na primeira carta, e também temos o apóstolo Paulo, que é missionário e apóstolo. E por fim, chegamos então ao final da segunda carta, trazendo também um esboço dos 3 capítulos. Segundo de Pedro, capítulo 1, ele trata da santidade. Segundo de Pedro, capítulo 2, ele vai tratar de heresias, por isso a menção aos falsos, aos falsos apóstolos ali no meio deles. E também o terceiro capítulo, ele vai tratar da esperança, palavra essa diretamente relacionada e ligada à volta de Cristo. Nós chegamos, portanto, ao final do estudo dessa noite, terminando, né, a respeito da primeira e segunda carta de Pedro, na semana passada destacando o seu autor, mas hoje tratando um pouco mais sobre as peculiaridades dessas duas epístolas do apóstolo Pedro. E nós então chegamos ao final, orando e pedindo ao Senhor que Ele continue nos abençoando, abrindo os nossos olhos para a Sua palavra e, mais do que isso, nos dando a graça de amarmos a Sua palavra e de buscarmos nela alimento para a nossa vida espiritual. Nós nos despedimos de vocês, rogamos a Deus que os abençoe e conceda a cada um de nós uma boa noite. Que Deus vos abençoe.